Olá, glória a Deus por mais um dia de vida. Glória a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. E Ele é a rocha da nossa salvação, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando nós estamos angustiados, é no Senhor que nós encontramos refúgio. Vamos orar então para nós começarmos a nossa célula. Aí onde você está, feche os teus olhos, que eu vou estar orando pela minha e pela tua vida, para que Deus nos dê espírito de revelação e sabedoria nessa palavra. Então feche os teus olhos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor fez e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Te louvo, eu te agradeço porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nada pode nos abalar, Pai, porque temos colocado a nossa confiança no Senhor, temos esperado no Senhor que dias melhores virão, temos esperado um milagre acontecer nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor esteja falando conosco através dessa palavra, Pai. Que o Senhor esteja também nesse momento, sondando os nossos corações e vendo se há em nós algum caminho mau e nos perdoando e nos purificando de todo pecado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus e fala conosco nessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa célula hoje, o tema é intercessor. Você se considera um intercessor? Pode ser que não, pode ser que você não se considere, mas você é, né? Porque a partir do momento que você intercede por outra pessoa, por uma situação da qual você nem faz parte, você está sendo um intercessor, né? Você está se colocando na brecha, você está se colocando entre a necessidade do homem e a misericórdia do Senhor. Isso é ser intercessor, é se colocar na brecha, é se colocar entre a necessidade do homem e a misericórdia do Senhor. Isso é intercessão, tá? Isso é ser intercessor. E Deus procura, né, por intercessores. Que tal, né? Vamos nos tornar intercessores aqui nessa terra para que tempos melhores, dias melhores virão, para que haja paz na nossa cidade, na nossa nação, para que haja saúde. Mas vamos lá. Então, o texto que eu vou estar lendo está em 1 Samuel 12, versículo 23. É um versículo apenas, que diz assim, ó: Quanto a minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Então aqui é Samuel falando com o povo de Israel, né? Falando que longe dele pecar contra o Senhor, deixar de interceder por aquele povo. Então ele ia ensinar o caminho do bem e a justiça para aquele povo e ia interceder, continuar intercedendo por aqueles irmãos deles, judeus, tá? Então aqui tá falando, né, o nosso pastor está dizendo assim, que nos últimos tempos Deus tem levado ele a intensificar a vida de oração intercessória, né? Então ele tem intensificado, né, a intercessão dele de estar orando pela igreja, né, pelas pessoas que fazem parte dessa igreja, e tantos outros motivos, porque motivos para interceder é que não falta nesses dias que a gente está vivendo, né? A situação que nós estamos passando, nós precisamos interceder pela nossa casa, pela nossa família, trabalho, tudo é motivo de oração. Até mesmo quando você vai de manhã, você ouve, né, as notícias, ali tá cheio de motivos para interceder, né? Quando você liga a televisão e vai vendo as notícias, ali é um campo minado de motivos de oração, né? De motivos de intercessão.
para a gente estar orando. Mas voltando aqui, né, para nossa introdução, né? Então o pastor está falando aqui que Deus tem ensinado cada dia o que é viver assim. E por Deus estar ensinando ele também quer passar isso para nós, né, para que nós possamos aprender. Então ele está falando também aqui que antes de tudo, né, a oração, ela é uma conversa com Deus, né? Nós vamos estar orando, nós vamos estar conversando com Deus, não é um monólogo, só nós falando, né? Deus também vai falar conosco, se nós deixarmos, ele fala. E é tão interessante, né, que quando nós nos colocamos para orar, para interceder, Deus vai trazendo motivos, né? Vai colocando motivos no nosso coração para nós estarmos orando. Faz um teste aí, né? Se coloca na brecha para você ver o que vai acontecer, né? Por quê? Porque a oração é você falar com Deus. Mas não é só você falar, Deus também vai falar com você, tá? E daí, né, a oração intercessória, né, você vai estar orando por outras pessoas, tá? E em prol, né, a favor de causas verdadeiramente importantes, tá? Lá em Tiago 4:3, ele fala assim, ó, você pede, não recebe, porque você pede com a motivação errada. Então, a partir do momento que você começa a orar por outras pessoas, você vai receber, porque daí você está com a motivação correta, né? Você vai estar orando em favor de outra pessoa e não a favor de você mesmo, para gastar com seus próprios deleites, com seus próprios prazeres, né? Então muitas vezes nós pedimos e não recebemos por conta disso, porque a gente pede com a motivação errada. E daí é que fala, né? Pois Jesus, ele é o único mediador, né, entre o homem e Deus, né? Lá em 1 Timóteo 2:5 diz isso, que ele é o único, né, mediador entre o homem e entre o homem e Deus. Então nós vamos estar vendo aqui alguns alvos da nossa intercessão. Então alguns motivos pelos quais nós devemos orar. O primeiro é a família, né? Família precisa ser o alvo das nossas orações, da nossa intercessão. E na Bíblia, né, nós encontramos vários momentos de pessoas que chegaram até Jesus intercedendo por alguém da sua família. E nós temos o exemplo do filho lunático, né? O pai chegou até Jesus e foi interceder pelo filho lunático, porque aquele rapaz, ele tinha lá epilepsia, e daí tinha a hora que ele caía nas pedras, no fogo, ele se machucava. Então aquele homem estava cansado e ele foi até Jesus, clamando, né, para que Jesus se movesse, operasse um milagre na vida dele, né? E isso está lá em Mateus 17, versículo 15. Então, tem também o filho do oficial, né? Lá em João 4, a partir do versículo 46 até os 50, também tem esse episódio, né? Do homem, do oficial, ele foi interceder pelo filho que já estava morto, então ele foi interceder, né? E o filho daquele oficial, né? Quando o oficial voltou para casa, o filho dele estava bem. Tem também a mulher cananeia, que está lá em Mateus 15, do 21 ao 28, né? Ela foi interceder, ela chegou até Jesus e ela clamou pela filha dela, porque a filha dela ela ainda cita, né? A minha filha está horrivelmente endemoniada. E então Jesus, ele libertou a filha daquela mulher. Por quê? Porque ela foi interceder pela filha dela. Então Jesus deu ouvidos a ela. E ela era cananeia, ela não fazia parte do povo judeu. E mesmo assim, né, Jesus libertou a filha dela. Tanto é que está citado nos evangelhos, né? Tem também a filha de Jairo, né, que está lá em Lucas 8, versículo 41. A filha de Jairo também estava morta, né?
e uma menina de 12 anos, e Jesus foi até lá e curou a filha dele, né? Ressuscitou a filha dele, devolveu a filha a Jairo, tá? E dentre outros, né? Então a gente vê que muitas dessas buscas, né, foi por conta da família. Então nós precisamos, e todas elas teve resposta, né? Então clame pela tua família, né? Clame pelo teu casamento, clame pelos teus filhos, né? Seja lá o que for, mas coloque a tua família, né? Interceda pela tua família. Vale a pena, né? Vale a pena lutar pela nossa família, né? Pela continuidade da nossa família. Nós precisamos orar, tá? Porque além de problemas, né, de saúde, né, de libertação, o diabo também tem investido contra as famílias, né, para causar destruição dentro dos lares, né? Então, interceda, né? Interceda pelo teu esposo, né, pela libertação do teu esposo, interceda pela libertação dos teus filhos, pela cura, né? Mas ore, não deixe de orar pela tua família, né? Então, creia e seja o intercessor da sua família. Você não vai estar orando, você vai estar por outro, você vai estar orando pela tua família, pelo bem da tua família, pelo bem da tua casa. O segundo motivo, né, o segundo alvo da nossa intercessão é a igreja, né? E aqui fala, né, que em vários momentos, né, a gente vê o apóstolo Paulo sendo um exemplo de intercessor, né, de estar intercedendo pela igreja. E hoje, um motivo pelo qual nós precisamos estar orando pela igreja, né, pelo retorno da igreja, né, para que nós possamos voltar novamente a congregar, porque a igreja faz falta na sociedade, né? Faz falta porque muitas pessoas têm adoecido nesse tempo por conta de não ter uma igreja para congregar. E um outro motivo também que nós precisamos estar intercedendo pela igreja é pela unidade do corpo, né? Pela unidade, para que nós sejamos um em Cristo, para que o mundo conheça Jesus, né? Não vai ser através da divisão que as pessoas vão conhecer a Jesus, mas através da unidade. Então nós precisamos ser um, né? Como Cristo é, nós precisamos ser um com Ele também, tá? Então, alguns exemplos, né, de Paulo, né? Lá em Filipenses 1,4 ele fala, né? Ele dá um motivo, né, pelo qual ele ora, né, pelos santos. E também, né, desafiando, né, ele está desafiando os irmãos também a serem intercessores da igreja. Lá em Efésios 6,18, né, ele também pede, né, para que isso aconteça. Ele está desafiando as pessoas, né, os irmãos da igreja a se tornarem intercessores da igreja. Então aqui diz, né, seja um intercessor de seus pastores, né? Nós precisamos orar pelos nossos pastores, para que Deus dê sabedoria a eles, dê direção, dê visão nesse tempo que nós estamos vivendo, para que Deus dê um espírito de revelação e sabedoria a eles, né? Os nossos líderes de ministérios, né? Para que Deus esteja sustentando, ajudando, dando sabedoria, dando criatividade, né? Cada ministério necessita de ter criatividade, né? E necessita também estar firme, necessita de fidelidade. Então nós precisamos estar orando. Os líderes de célula também, nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar orando pelos nossos discípulos. Então, motivos é que não falta, né? Quando nós falamos igreja, envolve o corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte de um corpo e nós precisamos interceder por este corpo, tá? Enfim, toda a igreja. E eu creio, né? Eu creio que você faz parte
faz parte dessa igreja, né? E se você faz parte de outra igreja, então seja um intercessor, interceda pela igreja no mundo, interceda pelos irmãos que estão sendo perseguidos no mundo, os cristãos, né? Os missionários estão sofrendo perseguição. Quantos cristãos têm sido mortos, né? Nesses últimos tempos, né? Nunca se morreu tantos cristãos como tem morrido nos últimos tempos, nesse século que nós estamos vivendo. Então, tudo é motivo de nós estarmos intercedendo, né? Outro motivo que nós precisamos orar pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos também, tá? Não é só pelos nossos amigos, né? E daí é que fala, né, que a falta de intercessão pelos amigos acontece muito, né, pelo esquecimento. Muitas vezes a gente esquece de orar pelos nossos amigos, tá? E daí Jó ele é um exemplo, né, de quem não se esqueceu de interceder pelos seus amigos, né? Lá em Jó 42, versículo 8, fala, né, que ele intercedeu, né? Deus falou para ele interceder pelos amigos dele, né? E ele intercedeu e Deus multiplicou, tudo aquilo que Jó havia perdido. A partir daquele momento, Deus trouxe tudo de volta a Jó, né? Devolveu para Jó tudo que ele havia perdido, tá? Então, nós precisamos interceder pelos nossos amigos e também pelos nossos inimigos, né? Então, aqui tá falando que, entretanto, né, a falta de orar pelos inimigos, muitas vezes é por falta de vontade. Quem tem vontade de orar pelo inimigo? Quem tem vontade de orar por aquele que traiu a tua confiança, por aquele que te magoou, te ofendeu, né? Mas nós precisamos orar pelos nossos inimigos, né? É uma ordenança de Jesus, né? E muitas vezes também falta de vontade ou falta de conhecimento, né? Muitas vezes você não ora pelo teu inimigo por falta de conhecimento. Então, é uma ordem de Jesus. Jesus falou lá em Mateus 5,44 que era para orar, né? Para amar, né? Amar os inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Ou seja, é pra gente amar e orar pelos nossos inimigos, tá? Faz isso, né? Comece a orar por aquele que você considera o teu inimigo. Comece a orar por ele, você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida, tá? E na vida dele também, a transformação que vai acontecer. Deus vai operar um milagre na tua vida e na vida do teu inimigo também. Você vai se surpreender. Faz esse teste, eu desafio você a fazer isso, tá? Então aqui fala, né? Seja o intercessor de seus amigos e daqueles que se levantam contra você. Então eu estou desafiando você ao estar orando, né? Enfermos, né? Outro motivo da nossa intercessão. Então, lá no livro de Tiago, né? Tiago diz que nós devemos orar pelos doentes. Tiago 5, versículo 14. Que lá ele fala assim, ó: há entre vós doentes, né? É para chamar os presbíteros, ungir e orar, né? Então, nós precisamos orar pelos enfermos. E ainda mais nesses últimos dias, né? Quantas pessoas têm adoecido, né? Adoecido no físico, adoecido na alma. Quantos os hospitais estão cheios, né? A gente tem ouvido falar, as UTIs, né? Então, você não pode visitar os hospitais, mas você pode orar por quem está lá, pelos enfermos que estão lá, necessitando da tua oração e da minha oração. Nós podemos fazer isso, né? Não vai custar nada a nós orarmos pelos enfermos, pelos doentes, orarmos pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão nos hospitais, né? Para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê inteligência, né?
para que Deus dê paciência, amor acima de tudo, né, por aqueles enfermos que estão lá. Então, pensa, né, um dia você também já esteve no hospital. Eu estive no hospital e eu fui alvo da oração de muitas pessoas, né, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que intercedeu, que orou por mim e ainda ora por mim, né. Então, é de grande valor a oração, né, pelos enfermos, tá? O outro motivo, né, e penúltimo motivo para nós intercedermos é pelas autoridades, tá? Autoridades. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar orando pelas nossas autoridades, tá? Então aqui está falando, né, que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele nos desafia a nós olharmos diferentes, né, termos um olhar diferente pelas autoridades, né, que muitos não têm. Então nós precisamos ter um olhar diferente. Por quê, né? Primeiro, Paulo diz que toda autoridade vem de Deus, né? Toda autoridade emana de Deus. Então, muitas pessoas não entendem, muitos não entendem isso. E se você não sabia, hoje você está sabendo, né? Lá em Romanos 13, versículo 1, ele diz isso, né? Que toda autoridade, ela vem de Deus, ela emana de Deus, né? Autoridades, o nosso presidente, todo prefeito, eles foram instituídos naquele cargo e isso veio de Deus, por isso que nós precisamos interceder. E o segundo é que o nosso papel é sermos seus intercessores, né? Lá em 1 Timóteo 2,2 fala que é para nós orarmos pelos reis, né, as autoridades, né? Naquela época tinha rei, mas é para nós orarmos pelas autoridades. E, né, é um motivo muito simples. Para quê? Né? Por quê? E lá fala que é para nós termos paz, né? Eu vou até ler o versículo para você, ó. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Quer um motivo maior do que esse para interceder pelas autoridades? É para que nós tenhamos paz, é para que nós venhamos a viver uma vida tranquila e com dignidade, tá? Então, por isso que nós precisamos estar orando pelas nossas autoridades. Então, seja um intercessor das autoridades. Ao invés de você reclamar das autoridades, interceda, ore por elas, né? Ore para que Deus dê sabedoria a elas, dê entendimento. Ore para que os conselheiros que estão ao redor do nosso presidente dê conselhos sábios a ele, né? Então, ora pelo tempo que nós temos vivido, né, de tanto levante, né, dessas autoridades cometendo injustiça. Nós precisamos estar orando, né, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos uma vida tranquila e para que nada, né, nada de ruim venha acontecer com a nossa nação. Por isso que nós precisamos estar orando, né, presidente, senado, deputado, governador, vereador, prefeito, as autoridades eclesiásticas, pastores, né, padres, nós precisamos estar orando, diretores de escola, professores, todos eles exercem autoridade, né? Aqueles que são seus patrões são autoridades sobre a tua vida. Então nós precisamos estar orando por eles, tá? Não importa aquilo que ele faz, o cargo que ele exerce, aquilo que ele é, mas ele é uma autoridade, ele necessita das nossas orações, da nossa intercessão, e é para o nosso próprio bem também. Pelos não convertidos e por todos os homens. Mais um motivo que nós precisamos orar, né? Então Jesus, ele deu o exemplo de que nós devemos orar por aqueles que ainda
não o conheceram, tá? Lá em João 17, versículo 20, a oração sacerdotal, né? Jesus, ele vai orando, ele ora, ele está orando naquele momento, ele ora por ele ora pelos discípulos dele, ele ora por aqueles que ainda iam conhecê-lo, né? Então ele orou por nós também. Quando ele ainda estava vivo, ele já orou por nós, tá? Então nós precisamos orar também por aqueles que não conhecem Jesus ainda, para que eles venham a ter uma experiência real com Deus, né, com o Espírito Santo, né, para que eles possam entregar a vida deles a Jesus, tá? E Paulo diz, né, diz o mesmo em Romanos 10, versículo 1, ele fala a mesma coisa, tá? Então o desejo de Deus é que a oração intercessória seja para os não convertidos, como também a todos os homens, né? Então, novamente, em 1 Timóteo 2, né, ele fala assim, ó, que é desejo de Deus que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nós precisamos orar, né, para que o coração das pessoas, né, estejam abertos ao Evangelho, para que eles recebam a palavra do Senhor com fé em seus corações, para que eles se convertam ao Evangelho, convertam a Jesus Cristo, né? Então nós precisamos estar orando por isso. Então aqui fala, né? Seja intercessor daqueles que ainda não conhecem a Cristo e também de todos os homens. Então nós precisamos interceder para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Para que todos os homens sejam salvos, porque é desejo de Deus, né? E quando é desejo de Deus, vai se cumprir. Eu creio, né? Eu creio porque é desejo do Senhor que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é uma oração que você vai fazer e que vai ser respondida, tá? Deus vai responder essa oração que você fizer. Então, se você hoje, né, já entregou a sua vida para Jesus, é porque alguém um dia, quando você ainda não o conhecia, quando você ainda estava vivendo nos seus delitos e pecados, alguém intercedeu pela tua vida e você chegou, né? Você entregou a sua vida a Jesus. Chegou o dia que você entregou a sua vida para Jesus, tá? Então nós precisamos estar intercedendo por aqueles que ainda não conhecem a Deus, tá? E a favor de todos os homens, tá? Então, concluindo, quando nós lemos o livro de Samuel, nós aprendemos que deixar de orar pelos outros é um pecado. Mas, olhando para os textos citados acima, nós aprendemos que é um privilégio ter instrumentos, ser instrumentos de bênção na vida de um necessitado, de uma pessoa que está necessitada, tá? Então é um privilégio quando nós oramos por alguém que está necessitando de oração. Por isso, desafio você que não tem a prática da intercessão, que passe a ter, né? Então nós precisamos passe a ter essa prática da intercessão, tá? E se já tem, intensifique, né? Intensifique essa prática. E se este é o teu desejo, né? Levante a sua mão que nós vamos estar orando. Então vale a pena nós intercedermos por aqueles que estão precisando, tá? Então feche teus olhos aí onde você está, que eu vou estar orando pela tua vida. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Pai, que a partir de hoje, né, nós sejamos intercessores, Deus, que nós fomos desafiados a nos tornarmos intercessores ou intensificarmos a nossa vida de intercessão, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor esteja colocando no coração de cada um coração de intercessor, ó Pai, aquele que intercede, aquele que se coloca na brecha entre a necessidade do homem e a misericórdia do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja ajudando os teus filhos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém? Então que Deus possa estar abençoando a tua vida hoje e essa semana. Interceda. Quer motivo? Eu já te dei vários motivos, mas se você quer mais motivo, né? Peça ao Senhor que Ele vai te dar esse coração e Ele vai colocar motivos no teu coração para você interceder. Um beijo e fique na paz.